Muita gente me pediu pra ver isso aqui, que o nosso mano Pukin YT, Pukin YouTube, estou aqui divulgando o canal desse mano, que é muito, muito bom. E é o seguinte, urgente, diretor diz que Pop Playtime é pra criança. Eu quero ver de onde veio isso, eu quero entender o que está acontecendo. Você já deixa o gostei, se inscreve, ativa o sino. Vou deixar o canal do Pukin e também, qualquer coisa, eu vou averiguar a notícia aqui com vocês. Pois, sendo bem honesto, acho uma tremenda bizarrice. Eu acho, tipo assim, eu entendo que lá nos Estados Unidos tem esse negócio do, vamos pôr assim, ai, o terror, Dia das Bruxas, Goosebumps, essas coisas todas. Mas o próprio Pop Playtime, ele pega crianças, mostra elas sendo moídas, trituradas. Tem a Hora da Alegria que mostra um monte de cadáver, é praticamente um massacre. Mostra, por exemplo, elas sendo transformadas nos brinquedos, mostra as entranhas do Huggy Wuggy, mostra a entranha de uma criança dentro de uma Kissimice, mostra, né, a ossada. Eu, particularmente, nunca vi ter coragem de mostrar uma ossada de criança com carne, com essas coisas e tal, em nenhum outro jogo. É esse o ponto que eu até falei assim, a galera quando vai pro gore, essas coisas de sangue e tudo mais, eles geralmente usam só com adultos, caveiras e tudo mais pra tudo que é lado. Não realmente com criança, né? Então, vamos ver o que ele falou, ainda vai conversando. Lembrando, o canal do nosso mano Pukin YT está na descrição. Muita gente pediu pra eu ver e entender o que tá acontecendo. Muito obrigado já por estar assistindo. 3, 2, 1, foi. Rapaziada, eu vou falar pra vocês, esse daqui é provavelmente um dos vídeos recentes, se não o vídeo recente de Pop Playtime que eu tô trazendo por aqui, que eu mais vou passar raiva, cara. Eu não tô brincando pra vocês, não. Vai ter coisas aqui, cara, que é impossível do cara não ficar com raiva. É de verdade mesmo. Eu já digo pra vocês, compartilhe. Você veja esse vídeo até o final, cara. Você não pode perder nada do que eu vou falar pra você aqui. Veja até o final. Comente a sua opinião sobre tudo e principalmente engaje ele da forma que você puder. Um like, hypar, faça isso. Porque as informações que eu vou trazer aqui não tem ninguém trazendo. E é muito importante pra você que é fã de Pop Playtime saber disso. Então vai ter coisa... A minha coisa que eu ia falar, gente, eu estou muito ocupado, não só com o jogo, mas também viajando pra tudo que é lugar do Brasil. Então, pra mim, fica um pouco difícil. Não querendo, nossa, vou justificar isso aqui, mas falando, dá tempo porque é aquela coisa, muita coisa acontecendo ao mesmo tempo, então talvez realmente possa ter passado, perdão. Aqui que são realmente chatas, são realmente de mas ficar tá aí com o nosso raiva, mano Pukin e vão pra ter trazer, outras que eu vou tentar dar uma amenizada no clima. Então de começo eu vou trazer pra vocês coisas boas e mais do meio dele, um pouquinho antes pra frente, vai ter as coisas, né, que são bem importantes ainda por cima, mas que são revoltantes, velho. Tem umas delas que puta merda, bicho, não dá não, cara. Então, meus queridos, apoiem esse vídeo, já faço o que você já sabe o que tem que fazer, mas principalmente veja ele até o final, que é a parte mais importante, e claro, comente pra você dar a sua opinião e eu ver o que vocês acham. Então, meus queridos, só bora. Começando pela parte boa, rapaziada, estamos aqui no Twitter, o Guy Malakai, um animador, tá? Esse jumpscare aqui, que é um jumpscare que não foi utilizado, que o pessoal adorou, velho, adorou muito isso aqui, até viralizou com um vídeo na internet que pegou mais de 10 milhões de visualizações. Ele confirmou pra gente que esse jumpscare vai voltar, inclusive tá aqui com cor, ó. Você pode ver, ó. Legal, antes tava só na textura, né? A gente pode ver, é muito mais assim, violento, né? Absurdo. E ele falou o seguinte: coming next patch, ou seja, na próxima atualização, rapaziada, em Pop Playtime 5, este jumpscare vai chegar pra gente. Então você aí que já tem um jogo, joga ele até frequentemente, né? Procurando coisa, fique atento porque este patch vai chegar em breve e vai vir com essa animação aí pra vocês. Além disso, vamos fazer uma recapitulação de tudo da Pop Playtime esse ano, mesmo que eu já tenha feito um vídeo sobre isso. Daquele tempo pra cá, a gente teve, né, algumas coisinhas a mais falando sobre isso. A gente já tem meio que uma ideia que vão chegar livros novos pra gente ainda esse ano, provavelmente com uma chance muito alta. Mas esse aqui é o Stickerpedia, né? Esse aqui eu não trouxe nem nada porque é só stickers, né? Não é um negócio tão assim, né? Meu Deus do céu, sabe? Nossa,
meu Deus, olha só, gente, vai ter lore e tal, não sei o que. Eu acho que não. Geralmente, esses livros, eles são um pouco parecidos com Pop Playtime, não, com FNAF, né? Que FNAF tem também esses sticker pads, tem essas coisas, a gente não noticia isso. Porque, eu sei lá, né, os caras trazem essas coisas aí, é meio bizarra, na minha opinião. Ah, Cor, bizarro em que sentido? Bizarro no sentido do tipo, pô, eu acho que são coisas que, assim, não agregam em muita coisa, né? Não agregam sei lá, né? Não agregam em lore nem nada e tal, né? Mas, né, pode ser que seja alguma coisa ou outra interessante, a galera colar no caderno essas coisas, mas o problema é que geralmente essas paradas aqui não vêm pro Brasil também. Então, você vai ter que importar se você quiser, muito provavelmente. Provavelmente com uma chance muito alta. A Mob tem parceria ali com a Scholastic, fechou lá com eles, né? A gente tem o Orientation Book, só que vem mais livros aí pela frente, tá? Pode vir ainda esse ano, pra quem não sabe, era pra gente ter recebido um livro ano passado, mas isso não aconteceu. Ele foi mas adiado, provavelmente a gente vai ter esse ano sim. Vez, além né? disso, a gente também teve muitas informações sobre o filme de Pop Playtime. Poucas pessoas, na verdade, sabem disso. Se você tá aí no canal, você já sabe muito bem. Se você ainda não viu, quando terminar esse vídeo aqui, pode ir pra esse vídeo aqui que tem tudo que você precisa lá, com eu todas trouxe as isso aí últimas também informações já que a gente teve sobre o filme. E é claro, né, voltando inclusive ao Pop Playtime 6, tem esse ponto do tempo também, tá? Pop Playtime 6, rapaziada, até então, pode ser o capítulo que mais vai demorar de todos que a gente já teve. Por isso até inclusive que por essa demora eles podem colocar algo no meio, né, desse meio tempo. Muitas pessoas falam de Pop Play Park ou até mesmo um jogo separado que a gente ainda não viu. Inclusive, né, aquele documento que fala... Tem um outro jogo, que é o Survivor Critters, eu acho, uma coisa assim, que eu fiquei sabendo também, o Critters Survivor Critters, que a gente não tem tanta notícia, a gente sabe que eles registraram, existe o registro de um outro jogo, e que talvez pode ser uma coisa 2D, não sei, ou pode ser realmente um mapa novo no Roblox, porque aqueles mapas, honestamente, eles não têm tido tanta atualização. A única coisa que eu fiquei sabendo é que o Project Playtime teve um diretor novo. Caso vocês não estão sabendo, o Project é um multiplayer grande aí, que a galera acabou revivendo e trazendo bastante coisa. Eu mesmo joguei com a galera também. E, aparentemente, parece que eles vão querer reviver esse projeto, fazer realmente mais coisas e tal. Mas, só trocaram, né? O diretor antigo saiu e botaram um outro cara. Vamos ver o que vai acontecer, porque o jogo... ele já tá contado na Steam como Abandonware, caso você não saiba o que é. Abandonware ware vem de software, que é de programa, e abandon é de abandono. Aí os caras misturaram abandonware e virou, tipo programa abandonado. Então, não tem nenhum tipo de notícia, não tem nada, absolutamente nada, não tem nem água. A galera, a própria comunidade deu uma revivida no jogo e praticamente é isso, né? Sobre o tal Pop Play Park e sobre até mesmo estar ligado ao Pop Play Park exterior, também como tá por exemplo no né? Japão, indica que um jogo que a gente vai receber em breve, ou vai demorar muito ainda talvez, mas o lugar em si pode ser esse, é justamente no Japão. Já imaginou jogar um jogo de Pop Playtime que se passa no Japão, cara? Seria simplesmente absurdo. Esse é legal. Temos muitos projetos, né, de Pop Playtime em mente. São muitas coisas mesmo que faltam lançar, mas o foco principal agora, pelo menos pelo que a gente sabe, é Pop Playtime 6, esses livros que vão lançar aí, né, que pode chegar esse ano, e o filme de Pop Playtime que pode ter informações dele, algo maior daqui lá pro final do ano ou nada, né? Mas basicamente é isso, uma recapitulada aí pra você que tá meio que boiando, né, no universo agora. Uma nova collab de Pop Playtime com outra franquia vai acontecer e ninguém ficou sabendo? Você com certeza deve ter se deparado com isso esses dias aí, né? Isso aconteceu justamente onde? 1º de abril. E a gente sempre recebe alguma piadinha ou alguma brincadeira. Aqui, ele vai falar do Midley, né? Do Bendinic Machine. Dos universos que a gente acompanha todo dia. E a gente recebeu recentemente um vídeo do nada lá no canal da Joy Drew Studios de um novo band, né? Um band chamado Band Nightmare Syndicate. Meio que mostra lá uma collab de band com Hello Neighbor, com FNAF, com Pop Playtime, com Bode, até com Gato Bamba, cara, olha isso. E até agora o pessoal se pergunta se isso realmente é real ou não, né? Dado ao fato que foi no 1º de abril, você já deduz que não, né? Isso realmente não vai acontecer e é isso. E realmente, gente, não vai, tá? Não vai, realmente não vai, pelo menos até onde a gente sabe. Eu vi que muitas pessoas até se perguntaram, não, cara, mas não é possível que eles fizeram um trailer desse, com todo esse trabalho, com modelos personalizados pra nada. Eu também... O Midley é doente. É que vocês não conhecem. Gente, vocês não são... Sejam muito bem-vindos ao canal do Core. Eu faço vídeo há mais de 13 anos. E a gente já acompanha esse miserável desse Bendinic Machine desde o lançamento, desde 2017.
Então, 9 anos atrás, sempre no 1º de abril ele inventa alguma coisa. Ele falou que o Band ia pro Fortnite, não teve nada. Ele foi tão longe dele fazer um simulador de encontro, sabe? Um mangá mesmo, de Band e tal, não sei o quê. Como se fosse um Doki Doki das ideias também, de Band. Ele é cheio de fazer essas coisas. Ele é maluco. Ele é meio doido das ideias, né, povo? Ele é meio doido. Então é complicado, pessoal. Então já não é de hoje que ele faz essas coisas. Ah, ele faz mesmo? Ele faz, ele é louco assim mesmo. E fiz, cara, a mesma pergunta. É realmente um trabalho muito bem feito só pra jogar de lado, né? Realmente eu acho normal. Assim. Talvez em algum momento eles possam usar isso aqui em alguma coisa. Eu realmente acredito que sim. Mas vamos ver, né, se isso é possível. Não, pouquinho eu acho que não. Porque primeiro, vamos ser realistas. Do que daria ali? O Hello Neighbor com certeza. O Garden of Banban com certeza. Pra Bending Machine, né? Se o Band quiser. Agora, Tattletale é impossível, porque o cara que criou o Tattletale, ele fez, eu acho que ele fez um outro jogo e ele foi pra cinema. Ele nem tá mais nesse negócio de jogo indie, nem nada e tal. Na verdade, ele era já um cara, parte de cinema e tal, e ele fez o Tattletale e vendeu e tal, foi bem legal, a galera gostou muito, mas não tem mais nada e por aí vai. Misturar com Five Nights at Freddy's, o Scott Calton, ele é muito chato. Eu acho muito difícil do Scott Calton falar, não, aceita aí, põe. E outra pessoa também que é complicado, a gente não vê tantas collabs, é o próprio Pop Playtime, vamos ser honestos. A única coisa que eles fizeram foi com o Fortnite e o Rocket League, mas são 2 jogos gigantescos, faz até sentido ter nessas parcerias. Espero um dia, do nada, o Huggy Wuggy no Dead by Daylight, por exemplo. Ia ser muito incrível, ia ser muito louco se isso acontecesse. Mas a gente não sabe também. Então, vamos ver o que vai acontecer. Eu acho que o Pop de todos é também um dos tranquilos de falar, mas no estado atual de Pop, eu acho muito difícil disso acontecer também. Então, eu descartaria essa ideia aí, de verdade. Minha opinião. Mais uma coisa muito boa que a gente teve recentemente, e aqui já envolve entrevistas, tá? No caso, isso aqui aconteceu em um podcast de um canal chamado Spawn on Me. Só é possível ver, né, ouvir no caso, lá no Spotify do podcast. É por isso até que o pessoal ficou meio boiando pra saber onde você vê isso. Você só consegue ver por aqui, tá? Ó, ele até fala aqui, inclusive, né, ó, que finalmente pude sentar com o George Christie, que é a mente criativa por trás de um dos maiores sucessos de jogos de terror atualmente. Nesse podcast que a gente teve algumas coisas interessantes, algumas falas, né, que veio dele, como por exemplo em um momento que ele fala de trazer personagens antigos de volta. Ele fala que viu direto, né, fanarts e tudo mais dos personagens de Pop Playtime, inclusive dos personagens que já morreram e alguns que simplesmente não apareceram, né. Ele disse que viu tudo e tudo mais, e ele falou que provavelmente teremos que trazer eles de volta, certo? Será que realmente esses personagens antigos, como Bugbot, como Daisy, os próprios Smiling Critters, né? vão voltar em algum momento? Tipo, eles mal apareceram em outros capítulos, sendo bem honesto. Tipo, teve a Hop Hopscotch no capítulo 5, uma menção ou outra da Bob Bear Hug e acabou, né? Uma coisa ou outra, assim. Eu nunca entendi por que Pop, né, nunca... Por exemplo, pegou e fez uma atualização enorme, assim, para todos os capítulos, colocando, sabe, menções dos personagens, por exemplo, na entrada da fábrica, em outros lugares, assim, ou até, por exemplo, Bugbot, Candy Cat, Cat Bee, e outros, assim, em outros capítulos. Eles mal aparecem. Os Nightmare Critters nem se fala. Teve uma menção da Baba Chops num áudio, mas não é a Baba Chops, não é, tipo, o próprio Bigger Boris dela, né? Simplesmente os outros também, porque em algum ponto da fábrica todos os brinquedos viraram Bigger Boris, mas, né, o Pianossauro mesmo usaram por 5 minutos, aí fizeram mais o easter egg dele no capítulo 5 e foi isso? Estranho, né? Porque que Pop Playtime bota um monte de personagem bom e os caras não usam pra nada, né? Dizendo direto e reto pra vocês aqui, né? Na minha humilde opinião, é impossível, mas eu acho muito difícil. Por exemplo, no próprio PW, quando ele foi transformado em um brinquedo pelo Mi 6, a gente viu e teve uma confirmação pelo Spencer que uma perna do PW, quando ele foi transformado, é na verdade do Sir Pupsalot. Ou seja, um personagem que ninguém imaginava que daria as caras, seja qualquer parte do corpo dele até, em algum momento da franquia, agora acabou tendo um momento, né? Mesmo que não seja dele apareceu em alguma coisa. Já é válido. Verdade, a possibilidade tá no ar. Não vou dizer que é alta nem baixa, tá mais legal, pro meio termo. Mas é porque o protótipo monta os... E agora, rapaziada, é a parte que dá raiva, viu? É a parte que dá raiva, é a parte que irrita mesmo de
todo jeito e não tem pra onde correr. Realmente irrita muito. É algo bom porque a gente vai conseguir acompanhar quão longe Pop Playtime chegou. Porque aqui eu vou abordar o assunto que a gente teve na entrevista que Pop Playtime teve na BBC News. Sim, você não tá ouvindo errado. Pra quem não sabe o que é a BBC, o que eu acho difícil, né? É uma das maiores fontes de notícias do mundo. Ou seja, eu nem preciso dizer realmente. muito, né? E Pop Playtime teve o seu momento lá faz poucos dias. E sim, dentro dessa entrevista, teve tanto o George Cruikshank falando lá também, como outro dev no meio disso. Ou seja, não teve só ele lá, mas o George foi o que mais teve ênfase. Por quê? Porque simplesmente a entrevista já começa, a repórter fala lá sobre a preocupação de crianças com essa franquia, e o George simplesmente fala que esse jogo ainda é feito principalmente para crianças. Você pode ver lá, cara, tá no comecinho mesmo da entrevista. Ele já fala isso logo de primeira. Eu falo... Não é possível isso. Não é... Não... Eu vou checar. Me dá 2 minutinhos. Não, nem isso. Pra vocês não vai ser nada. Só um corte de vídeo. Pera aí. Eu vou checar e já vem. Pois é, eu acabei de confirmar e é real mesmo. Olha. A gente vai entrar uma certa discussão aqui. Eu vi e assim... Eu entendi o contexto. Vamos explicar. Eu não sei o que o Pukin vai continuar falando, mas por que você não põe a entrevista aqui? Porque ele é da BBC, a BBC vai dar strike, né? Eu conheço o canal de notícia, não vou, né, correr sorte pro azar, né? Não vou dar sorte pro azar, né? Então, só pra vocês saberem que realmente é real, realmente tem a entrevista lá, eu vi, tá em inglês também, então não quero correr risco, não quero ter problema. Eu entendi o que o cara quis dizer, ainda assim não concordo. A pergunta que a moça faz na entrevista é justamente: pais estão preocupados sobre a maturidade que esse jogo traz e o porquê que atrai tanta criança. Eles citaram um exemplo, por exemplo, que eu até esqueci de mencionar nesse vídeo, que eles fizeram também uma excelente collab com Minecraft. Minecraft, querendo ou não, é um jogo livre para todas as idades. Sendo bem, assim, o próprio Fortnite, enfim e tal, mas eu acho que hoje o Fortnite já, não sei se subiu a idade, mas a questão é do tipo, o que você tá querendo pôr de equilíbrio, o que você tá fazendo pra sua audiência, o que você tá colocando pra sua audiência ver, o que eles estão acompanhando, o que eles podem acompanhar ou não. A pergunta é mais ou menos no sentido do tipo assim, os pais estão preocupados porque os filhos estão vendo um negócio que é realmente assustador. O primeiro cara que responde, ele fala assim, ele não fala diretamente, tipo, a gente tá pensando em criança, mas eles estão falando assim, é sempre uma briga, né? Quando a gente vê o tipo de audiência que a gente tem, o que você quer trazer? Você quer ser super infantil ou você... qual o limite que uma criança, ou qual o limite que estaria aberto para todas as idades, uma coisa que seria assustadora, uma coisa que seria terrível e tudo mais. Eles ficam nessa corda, uma hora puxando um lado e pro outro. Isso é um enorme problema. Isso Five Nights at Freddy's também tem. E o problema, por exemplo, que o próprio Scott Cawthon, ele passa pela mesma coisa, no sentido do tipo, a mesma franquia que botou o assassino de criança no Dead by Daylight, que você vê o rosto, ele mata e tudo mais, é a mesma franquia que tem livro de colorir. E aí você abre algumas perguntas. Por exemplo, a Blumhouse fez os 2 filmes de FNAF pensando, a gente tem que fazer um negócio que não pode ser tão adulto. Isso me deixa um pouco triste, sim. Porque é tipo... Cor, mas você não se põe no lugar? Eu ponho. O problema é até aonde está indo o limite, ou até aonde é realmente pensando em querer fazer um jogo realmente assustador e você coloca a sua visão criativa ali para fazer o negócio acontecer, até aonde vem a criatividade e até onde você está se limitando para contar essa história. E sendo bem honesto, eu não acho que Pop Playtime é para criança. Eu não acho que FNAF é para criança. Tem temas muito pesados. E eu acho um pouco estranho ver o que o desenvolvedor falou ali. Chegar e falar assim, não, a gente é pai também, a gente sabe o limite que a gente pode pôr. É tipo assim, não, pode ver, Pop Playtime, tá tudo bem, tá tudo tranquilo. É um pouco estranho, porque o Pop Playtime tem literalmente centenas de pessoas mortas em uma das fitas. Dá pra ver o cadáver delas. Dá pra ver o catnap pegando a pessoa, jogando no chão e destruindo ela. A hora da alegria, eu acho que já era pra ser a barra ali.
Eu acho que quando eles trituraram a Mommy Long Legs, eu fiquei tão em choque do tipo assim, pô, finalmente os caras vão ter coragem de começar a fazer um negócio. Eu sei que gore não é o ápice do terror, mas os caras estão começando a puxar um limite, entendeu? Era tipo assim, pô, os caras estão querendo fazer um bagulho que vai pra cima, né? Enfim. Aí os caras amassam a cabeça da Senhora Delight, os caras mostram a da alegria, tem tudo isso dentro de Pop Playtime, e o cara quer me falar que a gente tá entendendo qual é o nível pra criança. Nesse ponto, eu acho que FNAF tá bem mais infantil do que Pop Playtime. Porque a gente não vê direito as coisas atacadas acontecendo, a gente sabe que tem muitos temas e tem muitas coisas bizarras dentro de FNAF, mas ao mesmo tempo mostrar, Pop Playtime foi o primeiro que começou a querer fazer isso. Fora que é um pouco esquisito, eu vou de novo, eu vou até na página da Steam, eu não devo estar ficando louco, eu não devo estar ficando maluco, eu não sou maluco não. Vou lá, Pop Playtime, deixa eu pegar aqui. Ó, a faixa etária tá pra 14 anos. Eu não vejo problema em mirar um jogo pra jovem, adolescente e adulto. É uma coisa que eu já falei, eu não miro e não estou querendo fazer conteúdo pra criança. Não estou fazendo. Não é a minha intenção. Acho um negócio, no mínimo, preocupante. Do tipo, o que vocês vão fazer com o Pop Playtime daqui pra frente? É isso? Vocês vão... É tipo assim, ah não, a gente tá fazendo um jogo de terror, tá... Você quer fazer um jogo de terror, mas você fala de massacre. E você mostra o massacre. É tipo, eu não acho que isso seja pra criança, sendo bem honesto. Eu acho, de verdade. Ai, Cor, para de ser chato, que não sei o quê. Rapaziada, eu não tô sendo chato. Eu tô pensando realmente, tentando me pôr se eu tivesse um filho. Se eu fosse pai, eu ia falar... Eu ia tentar explicar pro meu filho, eu ia tentar ver. Eu ia falar assim, filho, eu sei que você tá vendo esses negócios e tal, mas tem assuntos que são muito pesados pra sua idade. Eu ia falar, pelo menos, pra ele ser um pouquinho mais velho. Porque quando fala criança, o meu entendimento vai automaticamente. Tipo, beleza, uma criança de 5 anos pode pôr Pop Playtime pra ver na frente dela. E eu acho que uma criança de 5 anos não tem discernimento pra entender. E vai ter... Vai se cagar inteira nas calças. E vai ter pesadelo, vai ser traumatizado, vai ser um monte de coisa. É porque aí, por exemplo, é a minha reclamação. Você vai no YouTube Kids, você vê um monte de coisa de Pop Playtime, mas a faixa etária do jogo não é essa. Enfim, meio estranho. Vamos ver o que o Pouquinho vai falar aqui. Pô, bicho, né? O pessoal até falou, não, esse cara não é dev da Mob, não é nada. E ele mesmo confessou que ele não tá na franquia desde o começo. Mas, rapaziada, o cargo que esse cara tem, você tá entendendo o que é isso, velho? Ele é diretor criativo. Deixou todo mundo extremamente irritado, velho. Como, rapaziada, que é possível alguém lá de dentro que trabalha na empresa falar um negócio desse? A história do jogo é muito pesada. Mesmo que esse jogo atraia, principalmente esse tipo de público. O problema é, o bizarro é, o problema é, a criançada se atrai por qualquer coisa. Você bota qualquer coisa um pouco mais colorida, um pouco mais não sei o que, a criançada vai, mano. É complicado falar. Não é o que a gente tá mirando. Não é o que deveria ser o foco. O Scott Cawthon, ele quis fazer um jogo de terror e tal, e ele meio que ficou com essa ideia, mas ao mesmo tempo, das franquias mais recentes, o que tem de mascote horror, o FNAF não mostra muita coisa mesmo, sendo bem honesto. Nem nos filmes mostra direito. Mas o ponto é, pô, tem um cara completamente dilacerado no filme de FNAF 2, cara. A Mango vai lá e tritura o cara. Se eu fosse um pai e visse isso, eu ia falar, eu não acho que meu filho deveria estar vendo isso. Se meu filho tivesse uns 12 anos, 13, eu até entenderia, não teria problema nenhum. Mas eu botar uma criança de 6 anos de idade. Eu sei que muita gente vai falar assim, ai, Cor, mas eu comecei a ver essas coisas com 6 anos, com 7 anos, eu aguento. Se você tem bons pais e que eles educam e te ensinam essas coisas, show de bola. E o meu ponto é, essa fala que o cara tá falando, ele tá... o problema é justamente, que nem ele até fala na resposta. Ah, a gente não pode deixar infantil demais, porque senão nem as crianças gostam. O que tá acontecendo aqui? Eu não quero pensar que os caras estão querendo se aproveitar de um bagulho que, quando você é muito novo, você quer sempre ficar mais velho. Porque quando você é criança, seus pais não permitem você fazer quase nada. Ah, não... Porque é o mesmo papo que eu tô falando agora há pouco, tá vendo, Corpo? Que ficou chato, porque... Ah, e aí, porque você não entende, não sei o quê. O problema não é entender, o problema é... o bagulho de você estar sendo exposto pra um bagulho muito pesado, muito pequeno, o problema que isso pode causar é que você não vê o peso dessas coisas. Eu acho que a primeira coisa que a gente tem que começar a falar, quando você é muito criança e você é exposto por muita violência, muita coisa problemática, que seria mais pra adultos ou pra jovem, adolescente, adulto, você começa a ficar anestesiado. Eu falo porque eu já passei por isso.
de ficar anestesiado com muita violência. A galera já percebeu, tipo, pô, você toma muito susto, tá, não sei o que, nem parece que você tá com medo. É claro, porque eu jogo coisa de terror todo dia. Então, chega uma hora que eu fico amortecido e eu tento, sabe, tentar e pegar e não ficar sempre com esse negócio de, ai, mas minha nossa, sabe, o problema de jogar jogo de terror todo dia é esse, você se acostuma com as coisas que você tá vendo. Você vê um cadáver na sua frente e você fala, ah, pô, mais um. Esse é o problema. Não era pra ficar mais um na minha cabeça, era pra ficar em choque, porque não é normal um cadáver na sua frente. Entendeu o ponto? Mas o problema é que é igual, por exemplo, como que fica a mente de um policial ou de uma pessoa da perícia que vê esse tipo de coisa todo dia? Ela vai achar normal, é a rotina dela, entendeu? Só que pra uma criança, pra uma pessoa mais nova, isso não é a rotina dela, ela é uma criança. Ela deveria estar brincando, a rotina dela devia ser brincar, sei lá, escola, tá ali os pais ensinando, enfim, tá com os amiguinhos, essas coisas. E não tipo, ah não, eu tô acostumado com susto já, tô acostumado. E aí o problema que isso pode gerar é do tipo assim, se eu tô acostumado, os outros também estão. Ou se não, se eu tô acostumado, eu posso fazer, porque eu não vejo isso como problemático. E a criança começar a falar umas coisas meio bizarras. E aí perguntou onde você aprendeu isso? Ah, aprendi na internet. Aí vão cair no vídeo de quem? Do idiota aqui. E aí quem cai na cabeça é nós de novo. E aí eu tô falando, eu não estou mirando o meu canal pra criança. Você vai no sobre do canal. O canal não é destinado pra criança. É difícil, pessoal. Complicado. Vamos continuar vendo aqui. O jogo não é feito pra isso, gente. Você acha mesmo que não é? Eu não acho que é também. Dessa vai ser feita pro seu filho mó novo de idade ver, velho? Que história é essa, meu irmão? Qual é a lógica do negócio desse, bicho? Esperava realmente que isso aqui fosse uma fake news, mas não. Tá lá na própria entrevista com a BBC. É osso, né? Pra vocês terem uma noção. Próxima coisa, que é outro desenvolvedor, né? Que esse falou cara também dentro conversa. da própria BBC nessa entrevista. Ele falou que eles não estão tentando prolongar a história desnecessariamente pra ganhar dinheiro. Ele fala, né, que estamos no meio da história e que há muito a ser contado. Isso daqui deixou o pessoal revoltado também, simplesmente porque, cara, como que a gente está no meio da história ainda, sendo que a gente já tá no final do jogo, o Playtime 6, pelo menos a conclusão que a gente pode tirar disso é que ele tá se referindo tudo, né, no geral, tudo que falta ser contado. Ele falar que estamos no meio da história não quer dizer necessariamente que o jogo vai ter mais meia dúzia de capítulos, pelo menos pelo que o próprio Zack falou, estamos no ato 3, ou seja, indo pro final. Fiquem abertos a interpretações. Comentem embaixo a opinião de vocês sobre isso aí. É meio estranho, porque o ponto que nem eu tô escrevendo a história do meu jogo e eu cheguei e falei assim, cara, tô mirando em 3 capítulos, mano. Tô mirando pra ser um negócio tipo um jogo de terror indie que vai ter aí, vamos por assim, a gente vai fazer uma coisa pra dar replay, pá, né? Mas, sei lá, no total, umas 6 horas de gameplay, 5, 6 horas de gameplay, o preço ali uns R$30 e tal. Acho que tá bom, ótimo, né? Eu acho que tá bom. Então, o problema é... essa afirmação que o cara fala é do tipo... Eu fico feliz ao mesmo tempo. Pô, beleza, vai ter mais Pop Playtime, que da hora. Vai ter mais coisa pra explorar da lore. Mas eu acho que eles deveriam encerrar essa parte agora, encerra o que tem agora e faz outras coisas. Pô, nós estamos no capítulo 6, ainda é o primeiro jogo. Pô, faz então Pop Playtime 2. Ah não, Cor, o Pop Playtime 2 é da Mom Long Legs. Não, Pop Playtime 2 é a continuação do primeiro jogo. Tipo, é porque tá chegando num ponto que vai começar a ficar Garten of Bambam, cara. Tipo, você tá inventando mais coisa do que, cara? Irmão, não faz isso, velho. Não faça isso com o seu jogo, pelo amor de Deus. Não faça isso, velho. Não estica, não tem o porquê. Ah, não, mas a gente não tá esticando. O problema é, o escritor original e toda a galera que saiu e falaram, cara, a gente escreveu história até o 5º capítulo. Ou seja, os caras pegaram a história no meio do caminho e esticaram ela. Dá pra ver isso na cara do jogo, pô. Pelo amor de Deus, velho. E tudo isso daqui. Outro momento que causou bastante revolta nessa entrevista, também vindo de novo do George, é por isso que o pessoal tá com tanta raiva dele, é que em um momento, né, a repórter fala lá sobre o desenvolvimento de Pop Playtime, a construção do jogo e tudo mais, e meio que dá a entender, através do George e até pela própria BBC, ou seja, pela repórter que tá falando, do Isaac e do pessoal que trabalhou primeiro na franquia, né, ou seja, o Isaac, Mika e tudo mais, todo esse pessoal aí, meio que tiraram mérito. O mérito foi passado
passado para os Bellangers, né? Ou seja, o Zach Bellanger, o Seth Bellanger que estão agora no comando. E o Isaac, ele viu isso através de um post, né, de um portal de notícias lá do Twitter que acabou passando essa informação, se eu não me engano, de um jeito até errado, não me lembro exatamente, e ele falou, né, veio se pronunciar de uma forma até triste, né, porque ele não gostou nem um pouco disso, obviamente, né? E o Isaac, ele acabou falando o seguinte: essa narrativa parece imprecisa e meio dolorosa. Parece que nós, que restamos, fomos apagados como co-criadores dessa série. O universo de Pop Playtime foi criado e conceituado ao longo de muitos meses a partir da mente de muitas pessoas, não apenas dos Bellangers. Além disso, né, ele até linka vários arrobas ali, além do Zach, né, o Zach Bellanger, do Seth Bellanger, todos trabalhamos juntos para construir esse universo. Juntos, ele não existiria sem a paixão e criatividade de cada uma dessas pessoas talentosas. O pessoal, cara, ficou extremamente triste com isso daqui, né, e inclusive falando que vocês, no caso Isaac, tudo mais, todo esse povo aí que eu falei, são infinitamente mais criativos que os Bellangers, ou seja, quem tá agora no comando. E o resto da mob jamais são. Mas eu acho que isso até já aconteceu algumas outras vezes, se eu não tô... Eu discordo um pouco, porque os Bellangers, eles participaram da criação também, eles são co-criadores, então todo mundo foi criativo em algum momento. O que eu discordo é apagar o resto dos caras. Porque, assim, eles quiseram sair de Pop Playtime. Vamos convir aqui. Os caras pegaram e falaram assim, não, a gente não concorda com o que vocês estão querendo fazer, a gente sai fora. E os caras quiseram sair fora. Tipo, é aquela coisa, beleza, vocês co-criaram o jogo, eu entendo o que o Isaac tá falando, concordo com ele. Pô, não dá crédito pro cara é um bagulho muito bosta, um bagulho muito paia. E aí chegar e falar, né, não sei o quê, ai, pipipi, bobopó, não sei o quê, ai, não, mas os caras foram embora. Eu entendo também, pô, os caras vazaram. Mas falar que os caras não fizeram nada também, os caras foram embora porque os Bellanger falaram, cara, a maior parte do jogo é nosso. A gente fez a mob, a gente criou essa empresa, a gente fez e tal, não sei o quê. Os caras ficaram como co-criadores e foram escrevendo a história até o capítulo 5. Tanto que tem coisas que eles utilizaram, né, que esses caras criaram até o capítulo 5. O que é novo agora é o capítulo 6. O que vai acontecer? Porque era pra ser o final mesmo no capítulo 5. Outra coisa que até o Isaac falou, não era pro Harley Sawyer morrer, mas os caras mataram ele e reviveram ele agora. O que vai acontecer? O ponto que eu tô querendo dizer é, eu acho paia os caras não serem acreditados, mas também tem que falar que os caras quiseram sair da empresa. Tipo, eu acho que se eles tivessem batido o pé, não, o Pop Playtime também é nosso, a gente ajudou a fazer desde o começo e tal, não sei o quê, a gente quer continuar fazendo a parada e tal, mas tem que ser do jeito que todos nós concordamos, mas também como é que foi essa conversa, né, mano? A gente nunca vai saber. Isso é complicado, né? É difícil, mano, é difícil. É difícil. É difícil. Eu fico meio mal porque os caras, eu acho que eles deveriam ter ficado. Honestamente falando. Eu acho que eles deveriam ter continuado. Mas eles quiseram sair, não tem o que fazer. Agora, aí os Bellanger podem fazer o que bem entender, né, cara? Deram o jogo pros caras, né? Aí também é aquela coisa, muita luta. Tipo, eu entendo que é teu filho, mas você deixou na mão de outra pessoa. Não é um pouco tipo, agora os Bellanger que decide. Mas apagar os caras tá errado. Tá errado mesmo. Não vou concordar com isso, não. Só acho que eles deveriam continuar. E o meu ponto é, eles deveriam continuar porque os caras realmente é bom, né, do que fizeram. Enganado, tá? Pelo que eu me lembre, né, já teve várias desavenças, né, até pela saída deles, que foi por conta de coisas que rolavam lá dentro, então, o que foi isso. Mas nesse momento em específico, eu não tenho certeza, eu não vou dizer pra vocês que foi isso mesmo que eles quiseram fazer, meio que tirar o mérito completo deles, eu não vou dizer isso. Mas algumas pessoas pegaram desse jeito, e eu também não descarto que seja também. Mas ainda assim, é complicado, dá pra entender perfeitamente a tristeza que o cara ficou. Novamente, do mesmo desenvolvedor, ele fala algo interessante. Isso aqui pelo menos não é de todo ruim. Ele fala o seguinte: muitos jogadores realmente querem um arco de personagens mais desenvolvidos para aprender mais sobre esses brinquedos. Então estamos pensando muito sobre isso no futuro, para onde estamos indo e garantir que honremos melhor o entusiasmo de interesse dos fãs. Basicamente, ele também fala, né, que demora muito tempo na modelagem, na texturização, no roteiro, na construção da história. Ele mesmo diz, né, fala que não é algo simples de se fazer, e ele mesmo disse e confessa que eles morrem muito fácil. E ele acaba finalizando dizendo que é bom que alguns deles sobrevivam. Então é algo que definitivamente estamos pensando o tempo todo, né, no universo, né, da franquia e futuramente também. Ou seja, ele mesmo falando isso aqui dá a entender que eles pensam sim sobre se livrar de personagens muito rápido. Hug, Quincy,
Pop e tudo mais, que são um dos principais, né? Claro, incluindo o 1006, não tem nem como dizer, são os personagens que mais estão durando, incluindo agora o Doutor, né? Que também voltou aí. Então a gente pode meio que pensar que eles estão cientes disso e que nos próximos capítulos, ou pelo menos no próximo capítulo, que é o capítulo 6, e nos spin-offs que vão vir, a gente não vai ter tanto isso, personagens aparecendo e morrendo muito rápido. Pelo menos é o que dá a entender aqui. Olha, pelo menos algo bom, né? Em aspas, no meio do que ele tá falando aqui. Pelo menos isso. Comenta aí embaixo a sua opinião. E agora, rapaziada, indo pra última notícia, que é uma das mais tristes, mas ao mesmo tempo não, né? Fica no meio termo para interpretações também. O diretor de Project Playtime, Dana Willoughby, acho que é mais ou menos assim, né? Willoughby, mas esse não cara sei, já Dana, tem meses vou que chamar ele ele saiu. assim. Ele deixou a empresa Mob. Eu vi muitos espalhando isso daqui como notícia de última hora, mas não, Mas tá, gente? Isso aqui já aconteceu faz meses. E eu nem preciso dizer pra vocês, né, gente? Mais gente deixando a Mob, mais pessoas deixando a empresa. Fica com essa preocupação agora do que, gente? Project Playtime já tava morto. Imagina agora, sem o diretor, cara. Não tem nenhum vislumbre de esperança pra ele voltar. Mas ainda assim, com o próprio diretor saindo, fica a dúvida. Pra encontrar outro melhor, ou será que não? É o fim definitivo de Project Playtime. É algo realmente a se pensar, né? É algo realmente que preocupa. Não foi brincadeira, vídeo, né? Foi muita coisa, cara. E provavelmente aí futuramente vai sair mais coisas de outras entrevistas que vão fazer, ou não. Espero muito que vocês tenham gostado desse vídeo, cara. Comentem embaixo a opinião de vocês sobre tudo isso. Até o próximo vídeo. Valeu. Vai agradecer. Obrigado, Pukin. A galera mandou. Excelente vídeo. Não conhecia teu canal. Está aqui. Vou dar meus últimos pitacos sobre a história e a história continuar crescendo e tudo mais. Eu não acho de todo ruim, só acho que eles deveriam pelo menos ser um pouco mais bem estruturados e organizados. Porque parece que eles estão num trem em movimento a 200 por hora, eles estão construindo o trem enquanto o trem tá andando. Eu acho isso um pouco preocupante. Eu não vejo problema você fazer em capítulos, já que você quer fazer e tudo mais, não vejo problema, mas você tem que ter alguma base estruturada, que nem a gente viu em Benedict Machine, que nem a gente viu em Face, que nem a gente viu até nos primeiros jogos de Five Nights at Freddy's. Pop Playtime, ele teve um grande problema, onde as pessoas estavam ali na empresa, estavam na equipe, do nada, sumiu todo mundo, não tem mais ninguém. O que é difícil, o que é complicado. Então, é uma coisa triste, mas ao mesmo tempo a gente tenta entender, a gente vê o que tá acontecendo e tal, né? Eu não vejo problema em ter mais pedaços da história, eu não vejo problema em ter mais capítulos, eu não vejo problema, eu não acho que é aquela briga, né? FNAF acabar no 6 e Pop Playtime acabar no 5, né? Os dois 80 por hora, né? Enfim. Eu não acho que deveria terminar FNAF, eu também não acho que deveria terminar Pop. Eu acho que se fizer bem feito, pessoal, eu não vejo problema. Porque é aquela coisa, se FNAF tivesse acabado no 6, a gente não ia ter jogos incríveis que saíram depois, como o próprio FNAF Help Wanted, que eu gosto muito, o próprio FNAF Into the Pit e o próprio Secret of the Mimic, que é um excelente jogo. Então, eu não vejo problema em você continuar a história, eu não vejo problema em você fazer mais coisas. Pop Playtime pode ter a chance dessas coisas? Com certeza, por isso que eu quero que continue e tenha mais. Só que eu acho que os caras, eles deveriam, pelo menos, vamos encerrar esse arco. Encerra esse arco no 6, encerra, por favor, encerra, tudo você tem que encerrar no 6, aí vocês fazem os spin-offs, fazem essas coisas depois numa sequência, sei lá, Pop Playtime, ou The Files of Playtime, Pop Playtime Archives, não sei, qualquer outro tipo de coisa, uma sequência, Pop Playtime 2, qualquer coisa nesse sentido, eu não vejo problema, eu acho que seria até interessante se tiver. Então, eu acho que continuar botando mais capítulo pro mesmo jogo, a galera vai falar, porque outra coisa que também me soa estranho, Pop Playtime é um jogo, é só um jogo. Não tem Pop Playtime. Os outros jogos são Project, os mapas do Roblox, são jogos fechados. O Pop Playtime é um jogo só. E tá no 6º capítulo do mesmo jogo. O jogo, em tempo total, já tá passando aí de 20 e poucas horas, cara. Tipo, é muita coisa pra o primeiro jogo. Na minha opinião, se você quer fazer mais coisas envolvendo esse jogo e tudo mais, seria interessante fazer igual o Five Nights at Freddy's, por exemplo. Tem mais coisa que aconteceu em outro ano. Você faz o Five Nights at Freddy's 2 e tá passando em outro ano. Não tem problema, a galera vai entender isso. O povo não é burro. Pelo amor de Deus, né? Mas eu acho que sim, se for bem feito, acho que pode crescer e ter mais histórias com certeza. Espero que eles façam de maneira adequada e essas falas do cara realmente não me descem muito bem. Porra,
sei lá, eu não acho que pop é pra criança, cara. E eu espero que eles não tenham em mente de ficar focando que é pra criança. Porque aí eu vou falar assim, cara, triste, né? Enfim. Deixa o gostei, comenta o que vocês pensam a respeito. Tamo junto, muito obrigado. Desculpa aí o vídeo enorme, tamo junto. Me espero de vocês e até a próxima.